Boa tarde, parteiras! Como vocês estão? Sejam bem-vindas a mais uma Quinta da Parteira. Esse nosso episódio, né? Essa série que a gente faz toda quinta-feira, às 17 horas, horário de Brasília, sempre trazendo algum tema obstétrico ou de empreendedorismo, tudo que vai somar com a tua prática obstétrica autônoma. Então, aqui eu, Laura, enfermeira obstetra, Matheus, que é meu sócio, que é sócio administrador da nossa empresa, que há 10 anos atendemos partos domiciliares e hospitalares aqui na nossa cidade, em Cuiabá, Mato Grosso. Nós somos especialistas em ajudar enfermeiras obstetras e obstetrizes a atenderem partos de maneira autônoma, né? E ser bem remunerada por isso, e trabalhar com segurança, trabalhar com autonomia, enfim. Então, olha lá, o pessoal aqui. Oi, Lisley, oi, Everton, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a essa aula, que é uma aula importantíssima, né? Que é uma aula sobre distócia de ombro. A gente poderia falar sobre várias coisas sobre distócia de ombro, mas nessa aula a gente vai falar sobre o manejo, tá? Então, vamos falar um pouco do diagnóstico e como manejar, tá bom? Então, se tiver dúvida, pode colocar aí nos comentários para mim, tá? Essa aula também vai ficar gravada, mas é bom que as dúvidas nós tiramos aqui ao vivo, né? Então, eu vou apresentar aqui para vocês um slide em que a gente vai falar sobre... deixa eu ver se a janela... Pronto. Aí eu acho que agora que vocês estão vendo... Será que tá tudo certo por aí, Duda? Só me fala que sim. Ô, Samuel, se tá tudo certo por aí? Não. Vamos para frente. Tá tudo certo? Então tá. Então, ó, a gente vai começar... dá para ver também, mas eu tô sem o celular. Beleza. Então tá. Não, eu já botei agora já. Uhum. Então tá, gente. Então a gente vai falar sobre o diagnóstico nesse slide, tá? E a gente já vai para a parte de como solucionar, né? Então, de fato, como vai ser esse manejo. Então, o diagnóstico de distócia de ombro... Duda, você só podia pegar ali para mim o bebezinho? Nada mais é, né, de que quando o bebê apresenta o polo cefálico para fora da vulva, né? A pelve também. Mas aí, qual que é o problema? Ele fica impactado com o ombro lá em cima. Então, que região da pelve, né? Esse bebê vai fazer o impacto? É lá no períneo, né? Muita gente acha que é no períneo. Não é um problema muscular, é um problema ósseo, né? É o bebê em relação à pelve. Então, a gente vai ter o quê? Um bebê que já nasceu todo o polo cefálico, a cabeça já está para fora, tá? Mas aí, o que acontece? O ombro dele fica nesse diâmetro antero-posterior, né? Antero-posterior, entalado, vamos dizer assim. Então, esse diâmetro biacromial, né? Ele vai ficar aqui nessa região antero-posterior, tá? Não é um diagnóstico, ele é um diagnóstico clínico, né? Então, a gente vai acompanhando o parto e vai vendo quantas vezes, eu não sei se vocês já atenderam parto, que você olha e fala, nossa, parece que esse bebê não tá fazendo a rotação. Veio uma contração, veio a cabeça e parece que é uma distócia, né? Quantas vezes a gente acha que apenas uma pausa do bebê para esperar a próxima contração é uma distócia de ombro? Por isso que ele é um diagnóstico clínico subjetivo. Às vezes, eu que tenho uma prática mais hands-off, vou olhar e vou falar, não, isso não é uma distócia de ombro. E outro profissional vai falar, nossa, mas não nasceu de uma vez. O desprendimento do ombro foi de uma vez, na mesma contração, e não em 2 tempos. Quem não tem esse hábito de acompanhar partos com desprendimento de ombro em 2 tempos, vai olhar e vai falar assim, é uma distócia de ombro. Mas então, olha, qual que é o diagnóstico, né, que faz, nossa, isso aqui tá certo, é uma distócia de ombro. Quando o bebê faz esse sinal de tartaruga, né? Então, isso acontece quando a cabeça fetal retrai para o períneo. Principalmente quando vem a contração, em vez do bebê vir para frente, ele vai para trás, né? Então, isso acontece por conta da tração reversa dos ombros que são impactados lá na entrada da pelve. Isso acontece, gente, no estreito superior, né? Porque ele fica
com o ombro nesse diâmetro, né? Impactado no diâmetro antero-posterior lá da pubis, tá? O diagnóstico é feito quando a prática rotineira de tração suave descendente da cabeça não consegue realizar a liberação do ombro anterior. Então, na verdade, a gente tem uma mania de querer puxar e trazer, tipo, eu acho que é distócia e traz. Na verdade, não. Se você vê que, de fato, o bebê tem um sinal de tartaruga e você não vê o pescoço dele, né? E aí, quando você vai até colocar a mão para fazer aquele movimento cardinal, né? Do bebê descer e ascender depois que faz o desprendimento cefálico, você vê que não sai, né? Essa tração suave não é para puxar. Você fala assim, de fato, é uma distócia de ombro. Então, na hora o que fazer, né? Ai, meu Deus, não quero. Vamos sair correndo. Negativo, né? Então, a gente tem que pensar que todo manejo de distócia de ombro, todo manejo de distócia de ombro, ele tem que passar por esses 3 objetivos. A gente vai resolver a distócia de ombro resolvendo um desses 3, ou 2 ao mesmo tempo, enfim. Devemos estar preparados em todos os partos vaginais, não só aqueles de mães diabéticas. A gente acompanha a enfermeira obstétrica com parto de risco habitual. É muito comum, né, a gente acompanhar partos de risco habitual de mães que não são diabéticas, de bebês que não são grandes, né, que acabam tendo um parto com distócia de ombro, tá? Então, o que a gente vai fazer quando eu vou propor para vocês aqui os mnemônicos? Aumentar o tamanho da pelve, porque você entende que o ombro está impactado aqui, ó, antero-posterior, ele tá aqui, ó. Então, se eu aumentar esse tamanho funcional da pelve, ele vai ter espaço para sair, diminuindo o diâmetro biacromial do feto, ou seja, o problema na pelve é esse. O problema do bebê é esse diâmetro entre o acrômio, que é um osso que fica aqui, e aqui, né? Aqui nos ombros. Então, é o diâmetro dos ombros dele. Então, se a gente diminuir isso, a gente consegue que o bebê passe. Ou alterar essa relação entre o acrômio, os acrômios do bebê, e entre a pelve também. Então, a relação do bebê com a pelve. A gente vai ver isso principalmente nas manobras internas, tá? Lembrando, gente, para pegar o seu caderno, porque a gente vai fazer um processo bem de passo a passo, tá? Então, ó, princípios gerais quando a gente for atender. Manter a calma, tá? A equipe, a mulher, todo mundo precisa estar no mesmo objetivo, tá? Profissionais de enfermagem, anestesia, obstetrícia, pediatria devem ser chamados à sala de parto. A distócia, facilmente acompanhada de hemorragia, facilmente acompanhada de uma reanimação neonatal, tá? E aí, a gente vai ter duas maneiras que a gente vai ver aqui de manejo. Uma com a mulher de barriga para cima e outra com a mulher de 4 apoios, ou posições que não são de barriga para cima, que a gente fala que são não supinas, né? Então, se a mulher estiver deitada, essa mulher, né, que a gente costuma chamar de paciente, né, vai ficar posicionada, né, com as nádegas rentes à borda da cama, tá? A gente vai cessar essas questões de manobra, de fazer força, de puxar. A gente vai seguir o mnemônico, tá? Evitar tração excessiva para baixo, tá? Isso vai fazer com que o bebê impacte mais o ombro ainda. Evitar a pressão do fundo uterino, gente. Chrysler, manobra que é proscrita, não vai só impactar. Eu falo que eu costumo dizer que é o seguinte: a gente acha que existe um buraco dentro da pelve e que o menino vai passar assim, empurrando, sabe? Quando você quer passar um negócio, você vai empurrando, empurrando, empurrando. Não é assim. O estreito da pelve ele não é um tobogã retilíneo. Existem vários formatos. O estreito superior é diferente do médio, diferente do inferior. Então, o bebê ele precisa de jeito, de espaço, de rodar, de fletir e não de ser empurrado. Sem contar nos malefícios do útero, né? Não clampear, não cortar o cordão antes que a distócia de ombro seja resolvida. Eu já vi várias vezes, porque dá um pânico de ver a cabeça do bebê roxa para fora, né? E a gente tentando manobrar, então não corta. Mesmo se tiver cordão, né? Circular de cordão no pescoço. Aqui vem, né? Isso aqui é a referência do Up to Date de 2020. No alerta, né, a episiotomia é considerada, porém no mnemônico que a gente tem de posições não supinas, ela nem
mencionada, tá? Sondagem vesical de alívio quando necessário e registrar o momento do diagnóstico e cronometrar tempo a partir de então. Porque a gente tem um padrão ali de 7 minutos de pH, né, do sangue do bebê, que vai garantir ali o aporte de oxigênio. Então, depois dos 7 minutos, o prognóstico é muito ruim, tá? Então, vamos lá, né? Vamos começar pensando nas manobras, então. Vamos começar que cada passo do mnemônico que nós vamos fazer, tanto para o deitado quanto para o não deitado, né? Tem a possibilidade de resolver a distócia. Então, sempre checa. Então, é assim, ó, manobra check, manobra check. Então, você vai checar se o bebê desprendeu. Como é que é essa checagem? Você vai fazer uma leve tração e solicitar à mulher que ela empurre, tá? Depois de diagnosticar a distócia, não aguardar a próxima contração, tá? Então, vocês perceberam que quando eu disse que houve o diagnóstico da distócia, eu não vou esperar a próxima contração. Se o bebê fez sinal de tartaruga, se houve a leve tração e esse bebê está de fato com o ombro impactado, você não vai esperar a próxima contração para você agir. A mesma coisa quando você resolver a distócia, ok? Então, gente, aqui, de forma geral, pode dar print nesse slide. Essas são as manobras, tanto as manobras de posição supina, tá? Que é a posição deitada de barriga para cima, quanto da posição vertical, que é não supina. A gente vai falar um pouco de cada mnemônico, tá? E o passo a passo de cada mnemônico, tá? Lembrando que essa aula, ela é uma aula aqui do Quinta da Parteira, ela é uma aula para quem já sabe, né? Então, assim, eu não vou considerar profundamente cada ponto. Por exemplo, a gente vai falar de epísio. Como é que faz epísio? Eu já tenho uma ideia que vocês que estão aqui já sabem fazer um epísio, sei lá, por exemplo, tá? O aprofundamento desse material a gente tem lá dentro da mentoria Viver de Parto, tá bom? Então, vamos falar do alerta. O alerta, a gente vai seguindo passo a passo. É um mnemônico sugerido pelo Alço, tá? E a saída é um mnemônico sugerido por um artigo de Melânia, de Maíra, de Ana Cristina Duarte, de outros profissionais que trabalham na perspectiva da humanização do parto e que considera uma vertente de mulheres, muitas, né, no Brasil todo, estão parindo de posição que não é supina, graças a Deus. Né? Então, a gente vai trabalhar os dois, ok? Então, pronto. Então, a gente vai começar, então, a falar de posições, de manobras para posições supinas, tá? Que é o alerta sugerido pelo Alço. Deixa eu até abrir aqui. Deixa eu ver que tem mais para frente. Então, tá. Então, primeiro, o mnemônico, gente, ele serve para nos guiar no atendimento. Então, geralmente, é assim, a gente vai atender uma emergência, a gente fica taquicárdica, né? A gente fica mal, os pensamentos vão em volta, a gente fica, o que eu vou fazer? O mnemônico, ele vai organizar as demandas, sempre pensando, nós vamos tentar resolver do menos para o mais, tá? De forma organizada, fornecendo resultados. Então, aqui a gente tem o primeiro A, que é ajuda. É importante a gente chamar o obstetra, a enfermeira, né? Outra enfermeira, a gente não resolve distócia de ombro sozinho. Checar equipamento, condições cirúrgicas, material de reanimação, material para anestesia, evitar pessoas estranhas sem função, pessoas desesperadas. Uma vez eu atendi uma distócia de ombro com uma mãe desesperada e foi muito complicado. Então, é importante a gente trabalhar isso no pré-natal, né? Então, identificou, pediu ajuda, o alerta, né? O L do alerta é levantar as pernas. Então, o L de levantar as pernas é a manobra de McRoberts, né? É uma manobra que faz a flexão das pernas maternas. Gente, não é só segurar a perna materna, é flexão. Observa bem que essa mulher está com as pernas fletidas paralela, né, ao seu abdômen gravídico, né? Então, às vezes a mulher não vai conseguir fazer isso sozinha, e às vezes você vai precisar de ajuda, de um acompanhante. Às vezes fala, levanta a perna, alguém só levanta. Não, é flexão, tá? Então, assim, é flexão das pernas, posicionando as coxas sobre o abdômen, tá? Gente, é surreal. Essa manobra,
essa manobra, ela tem essa função de abrir. Lembra eu falei dos objetivos, dos 3 maiores objetivos? Ela tem um objetivo de otimizar esse espaço antero-posterior da pelve, né? Então, só da gente fazer isso, porque olha que interessante, quando a mulher eleva e traz e faz essa flexão das pernas, ela vai tirar isso aqui, ó. Ela vai tirar esse estreito inferior, né? Essa parte posterior, na verdade, da pelve, do colchão, né? Do colchão da maca. Então, ela vai elevar. E quando ela faz essa elevação, a gente tem aí sucesso de 42% dos casos. Então, é mais ou menos isso que acontece, né? Olha como ela tira esse sacro da cama, tá? Então, olha só, aqui falam uns benefícios, né? Que diminui a lordose lombosacral, é o que eu chamo de abrir o J, né? Ela diminui essa lordose que é natural, né? Ainda mais impactada na maca, tá? Retificando o promontório sacral, que funcionava como uma obstrução, então ele vai para trás, né? Isso vai fletir a coluna do bebê, frequentemente empurra o ombro posterior sobre o promontório, né? O que permite que o ombro caia na cavidade sacral. Então, ele é meio que jogado, empurrado para o sacro, né? Quando isso acontece, a sínfise pode girar sobre o ombro impactado. Então, se ele cai no sacro, logo sobra espaço aqui na sínfise, tá? Enfim, então, é uma posição que funciona. Agora o E, né? Então, aí a gente vai para o primeiro E, né? Alerta. O primeiro E são as manobras externas, tá? Então, a primeira manobra externa que a gente vai fazer, às vezes a gente fica, ai meu Deus, eu tenho que decorar esse nome para prova, né? Já aconteceu isso muito comigo. Acontece, é importante a gente saber, mas a primeira manobra externa a gente tem que pensar, beleza, tentei agilizar lá dentro, tá? Tentei agilizar ali na pelve, não deu certo. Então, agora eu vou pensar de girar o bebê dentro da pelve. Lembra? Ou a gente otimiza o diâmetro biacromial, ou a gente otimiza o diâmetro anteroposterior da pelve, ou a relação de um com o outro. Lembra os objetivos? Então, no Rubinho, a gente vai tentar fazer o bebê rodar de maneira externa, sem colocar a mão no toque vaginal, tá? Então, a manobra do Rubin 1 nada mais é do que a mão no estilo RCP, tá vendo essa mão aqui, uma sobreposta à outra, com essa região da mão, né, essa planta da mão aqui, principalmente nessa parte de baixo, a gente vai fazer uma pressão contínua ou intermitente, tá? Durante 30 segundos, tá? Quando essa manobra é alinhada com o McRoberts, a gente aumenta a taxa de 42% para 50%. Laura, como é que a gente vai fazer? Para que lado a gente vai fazer esse giro, né? Essa pressão? É para um lado, para o outro? Como é que eu sei? Então, a gente vai entender, né? Para onde o bebê vai girar, tá? Então, a gente vai fazer, por exemplo, eu identifiquei o dorso dele na direita, então ele vai rodar para a esquerda. Então, eu faço da direita para a esquerda, tá? Lembrando dos mecanismos do parto. Essa manobra supostamente aduz os ombros, né? Ou traz para um plano oblíquo. Quando toda vez, numa distócia de ombro, que eu tento girar o bebê para um plano oblíquo, o que quer dizer isso, Laura? Me ajuda. Né? Então, ó, o bebê tá assim, ó. Com o diâmetro biacromial antero-posterior. Quando eu faço oblíquo, eu quero fazer isso aqui, ó. Eu quero rodar ele para ele ganhar um espaço na pelve, ficando oblíquo. Sabe? Como diz os mineiros, traspassado de um lado ou de outro. Eu fazendo isso aqui, eu ganho espaço, né? Porque eu tenho mais espaço na pelve, considerando a parte posterior da pelve. Então, sempre se a gente rodar o bebê para um oblíquo, dar uma giradinha nele, a gente vai conseguir ganhar mais espaço, tá? Então tá, vamos para o terceiro E, né? Então, o segundo E, alerta. Gente, lembrando que esse mnemônico ele é feito para mulheres que estão de barriga para cima, né? Muito tradicional, e por isso que o açaí é um mnemônico novo, né? Atualizado, graças a Deus, né? Mas a episiotomia
Lembrando aqui que ela é uma distócia de ombro, uma impactação óssea. Não tem problemas nas partes moles. Não quer dizer que epísio vai salvar a distócia de ombro. Entende? Então, só realizar epísio não vai acontecer de magicamente o ombro do bebê sair, tá? Porém, a gente sabe que é difícil a realização da episiotomia quando a cabeça do feto está comprimido contra o períneo, tá? A gente sabe que 50% de chance Mac Roberts e Rubin, que é manobra externa, vão resolver. Porém, se você, por exemplo, eu vou fazer as manobras internas, eu tenho muita dificuldade, eu não consigo fazer manobras internas dessa forma, a gente tem que lembrar, né? Eu lembro que eu ouvi uma vez uma aula que falava o seguinte: às vezes, porque assim, olha que interessante, eu vou tentar falar isso de uma forma mais que vocês entendam assim. Os profissionais médicos, principalmente os médicos, eles são formados na academia para parto instrumental. Então, numa emergência dessa, o que ele sabe fazer é epísio. Ele só sabe fazer epísio. Então, numa situação em que ele tem 7 minutos para tirar o bebê com uma sobrevida boa, né, para ter ali um mínimo de reanimação neonatal, e ele só vai conseguir fazer a manobra de retirada do ombro do braço posterior se ele fizer epísio. Então, vocês concordam comigo que se ele vai conseguir fazer, ele pode explicar para a mulher, ele pede o consentimento da mulher, e se ele conseguir fazer através disso, fazer o quê, né? É porque aí as pessoas perguntam, então você é pró-epísio. Claro que não. Há 10 anos eu atendo parto, nunca fiz um epísio, já atendi várias distócias de ombro, nunca fiz um epísio, sempre usei o mnemônico da saída, mas eu vejo que é assim, quando a gente está numa emergência, a gente usa o que está na nossa mente. Por isso que é a importância de se atualizar e de fazer prática. Se você só foi ensinado a fazer epísio, se você só faz epísio, no momento desse de estresse, você vai fazer epísio. Porque é isso que você só sabe fazer e é isso que vai garantir que o bebê saia vivo, você entende? Então, a gente precisa, para não fazer epísio nas mulheres, que eu de fato vejo que não tem indicação real, a gente precisa desenvolver outras habilidades, tá? Acho que estão de acordo, né? Vocês entenderam? Deixa eu voltar até aqui para ver se tudo bem, para a gente seguir o bonde. E temos o R, né? Então, alerta por os dois E's, que é a retirada. Aí vamos para manobras internas, que é a retirada do braço posterior, tá? O braço posterior é removido do canal de parto, estreitando assim o diâmetro biacromial em 20%. Então, a gente vai tirar esse braço posterior, é o braço que está na região posterior da mãe, tá? Ali na região do sacro. Isso permite que o ombro anterior desça, é quase igual ao do Mac Roberts, mas aí você vai fazer com a mão, né? Aí, lembrando, a gente vai diminuir o acrômio do bebê, tá? Isso permite que o ombro anterior desça quando o feto cai na cavidade, liberando a impactação do ombro anterior, tá? Então, ele vai cair para dentro do sacro. Aí tem como a gente aprender, né, a fazer isso com uma latinha de Pringles, né? Para você fazer essa retirada do ombro posterior, o ombro que está embaixo, né? O braço posterior, na verdade. Então, aqui, você faz anestesia com a mão lubrificada, né? E aí é o jeitinho como uma deusa. Quando você como parteira, introduz a mão, você vai fazer uma flexão ali do cotovelo do bebê para dar apoio, para não fazer nenhuma lesão, tá? E aí, você vai fazendo essa flexão, você vai trazendo o bracinho do bebê rente o rostinho. Por isso que a gente fala que é como uma deusa, porque ele vem assim, como uma deusa, né? Então, a gente faz isso. O braço é agarrado, né? E deslizado anteriormente do tórax do feto em direção à face fetal. O braço nunca deve ser agarrado e puxado diretamente, pois pode causar fratura do úmero. Por isso que é feito através desse movimento de flexão do cotovelo, né? E
deslizado, né? Um deslizamento dessa mão em relação ao tórax do bebê, tá? Ao antebraço. A gente faz esse movimento de pinça com as mãos para trazer esse antebraço, tá? Se a manobra for feita corretamente, ocorrerá a remoção do braço, da mão posterior, do braço e do ombro, tá? Então, vamos lá. Também tem outra, gente, que é essa retirada, a gente pode fazer como uma deusa, né? Mas a gente pode fazer também essa manobra de mentigolou, né? Menticoglow, que é fazer uma tração axilar com os dedos médios. Então, a gente faz, tem gente que faz com uma sondinha. Tem artigos publicados, né, de sonda uretral, da gente achar, né, o braço posterior, achar essa região da axilas, e aí fazer uma tração com os dedos médios, tá? Ou com uma sondinha, colocar ali uma sonda e tracionando essa axila para ter esse desprendimento do braço posterior, tá? Alertar. Vamos no T do alerta. O T é o toque. Então, a gente vai fazer as manobras internas rotatórias, tá? Qual que é o objetivo? Visar girar o ombro anterior. A primeira, né, que a gente chama de Rubin 2. Deixa eu ver se até aqui. Tá aqui, ó. A primeira manobra das manobras internas do alerta, do T do alerta, é fazer o Rubin 2, tá? O Rubin 1 é aquela pressão suprapúbica lá no início, né? Que junto com o McRoberts tem eficácia comprovada, né? Mas agora a gente tá falando de manobra interna. A gente vai virar, lembrando aqui, ó, o ombro anterior no plano oblíquo. Lembra que eu falei? Deixar o bebê, ó, a gente vai fazer isso aqui, ó. O bebê que estava aqui, ele vai rodar para o oblíquo, tá? Então, a gente vai fazer esse ombro anterior rodar sobre a sínfise pública. Vai fazer assim, tá? A abordagem, a nossa abordagem como parteira vai ser posterior, tá? Pelo sacro, usando 2 dedos, ou em alguns casos, a mão inteira, tá? Então, a gente vai fazer esse movimento, ó, gente, tá? Anti-horário. Aqui, ó. Né? A gente vai rodar o bebê. Esse é ótimo, né? Rodando, tá? Então, a gente vai inserir os 2 dedos de uma mão na vagina, ou a mão toda, né? Através do ombro fetal anterior, empurrando anteriormente. É como se eu estivesse empurrando, gente. Grava bem isso. A primeira manobra interna que a gente for fazer, que é o Rubin 2, a gente vai virar o bebê em oblíquo, mas sob o tórax dele, tá? Então, a gente vai vir com a mão anterior, né? Com essa mão que você vai colocar no espaço anterior, você vai rodar para o oblíquo em direção da pubis, né? E essa parte, e a mão de baixo, que você também vai acionar ali, né? Que você vai fazer aquela. Vai acessar ali na região do sacro, você vai fazer nessa outra direção, tá? Ah, não, esse é no parafuso, gente. Ô, menino, desculpa. O Rubin não é só uma mão, tá? É quando você vai rodar o bebê em direção, né, a pubis. Dessa forma, ó. Ele vem o ombro anterior girando no plano oblíquo sobre a sínfise púbica. Dessa maneira. Tava trocando, gente, me desculpa. A gente vai fazer isso aqui, ó. Tá? O bebê tá aqui, ele vai rodar para o oblíquo sobre a sínfise púbica. Tá vendo? A cabecinha dele na sínfise, ó. Tá bom? É porque tem um que vai juntar os dois, por isso que eu me confundi. Tá. Aí, gente, no 2, a outra manobra interna é a manobra de Woods, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte: exercer uma pressão na superfície clavicular do bebê, anterior do ombro posterior, para girar o feto até que o ombro anterior emerja por trás da sínfise materna. Então, a gente vai, olha que interessante, a gente vai utilizar, em vez de a gente querer girar a parte anterior, né, em região a sínfise púbica, a gente vai fazer o inverso. Ó, a gente vai querer que esse bebê gire dessa parte aqui posterior. Na verdade, os 2 movimentos vão para o mesmo lugar. Só que no Rubin 1 eu vou girar a parte anterior e no Woods eu vou girar a parte posterior, tá? Então, os 2 eu vou girar o bebê para essa região, ó, para que ele vire para o seu próprio tórax. Na primeira vai ser para o tórax e nas segundas, que é o Wood, vai ser para a região do dorso, tá?
E aquela manobra que eu falei para vocês que eu me confundi é quando você faz as duas juntas. Gente, olha, eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu quero tirar o bebê, eu preciso ou diminuir o biacrômio, né? Ou aumentar o espaço da pelve, ou melhorar a relação. Essas manobras internas, elas vão melhorar essas duas relações, tá? Então, ó, só recapitulando que às vezes eu sei que não ficou claro que eu me troquei aqui na primeira. A primeira, eu vou fazer com que o ombro do bebê, essa parte anterior, a parte da pubis, faz isso aqui, ó. Faça isso aqui. Fica oblíquo, tá? Então, ele vai rodar em relação ao seu próprio tórax. No UDS, ele vai rodar para o tórax dele, ó. Eu vou fazer a pressão para cá, tá? E ele vai rodar para o tórax. Então, você entende que o bebê tá sempre nesse movimento, ó. Né? Para cá. E aí vai ter a manobra do Rubin 2 e o Wood, que essas duas manobras juntas. Assim, eu vou colocar as minhas duas mãos, tá? Eu vou colocar a minha mão como se eu estivesse fazendo o Rubin 2 e o URD, tá? Essas duas chamam UD reversa, tá? Então, percebe que eu vou fazer, ó, de um lado e eu botei o apoio do outro também, tá? Então, de um lado eu tô jogando para um lado, como se eu estivesse fazendo um parafuso, rodando o bebê como se fosse um parafuso, tá? Então, ó, que tem bem demonstrado, né? O Rubin 2. Eu vou fazer esse movimento de rodar o bebê para o seu tórax, tá? No Rubin 2 mais o UD, né? Eu vou fazer esse movimento de parafuso, tá? E no UDS reversa, que é o segundo que eu ensinei, eu vou fazer do bebê do seu dorso em direção ao tórax, tá? E aí, alerta, olha que interessante. No alerta, o A está em alterar a posição da paciente. Quando, na verdade, a crítica a esse mnemônico é que a gente vai fazer a coisa mais fácil no final, que é alterar a posição do paciente, quando, na verdade, deveria ser lá no início, tá? E aí, agora, a gente vai para as manobras de não supinas, tá bom? Então, agora a gente vai para as posições não supinas, tá? São as posições verticais. Então, a gente vai usar a saída, tá? Aqui tá o resuminho. Ó, avisar paciente, pedir ajuda, né? A gente vai trazer cada uma dessas partes aqui na nossa revisão, tá? Então, o primeiro do A saída, é pedir ajuda e aumentar o agachamento. Então, essa mulher, hipoteticamente, está sentada numa banqueta, né? Então, você identificou que uma distócia de ombro, avisa ela, avisa, né, todos os companheiros da sala, avisa a equipe, né? E aumenta o agachamento. Então, se ela está sentada na banqueta, o que você vai fazer? Você vai retirar a banqueta para que ela aumente o agachamento, tá? Ela consiga agachar, descer um pouco mais. O S é a pressão suprapúbica, que lá no alerta era o Rubin 1, tá? Como é feita essa manobra? Da mesma forma que no alerta. Então, mão de RCP, 30 segundos, de maneira contínua, girando o bebê no sentido oblíquo, tá? Para o seu tórax. Assar. O outro A, é alterar a posição. Ele estava no fim do mnemônico do alerta. E aqui ele está bem no início. Então, alterar a posição numa posição de 4 apoios, que na obstetrícia nós chamamos de GASC, tá? Só da mulher estar na posição de GASC, ela faz, sem querer, querendo, tanto no aumento do agachamento como aqui, através, né, da própria posição, o aumento do agachamento. Não, já tá em outra já. Isso. Então, essa é a posição. Quando a gente fala alterar a posição, é para essa posição de 4 apoios. E agora? De fazer a manobra, né? Olha só. Da mulher ficar de 4 apoios e nós iniciarmos as manobras internas. Deixa eu parar a tela aqui, peraí. Pronto, tá. De realizar as manobras internas. Então, a gente vai começar fazendo o Rubin 2, que é girando, né, o dorso do bebê em direção ao tórax. Lembrando que a gente vai fazer com a mão na região anterior do bebê, tá? Aí a gente vem no segundo, que é o UD, utilizando, né,
o ombro do bebê em direção ao dorso, trabalhando na parte posterior, e o parafuso invertido, que é utilizando os dois juntos. Assim como no alerta. Só que a grande diferença é que a gente vai fazer com a mulher de 4 apoios. Aí a gente vai para o D da saída, né? Que é desprender o ombro posterior, que também segue a mesma lógica do alerta, que é o como uma deusa, né? Então a gente vai na região posterior, né? Geralmente a gente vai com aquela parte ali do sacro, porque região posterior, a mulher tá de 4 apoios, mas o posterior da mulher continua sendo o bumbum, né? Então a gente vai retirar este braço do bebê, o braço que está no posterior. Então a gente vai colocar ali a mão, a gente vai fazer essa flexão, né, da região do cotovelo e vai deslizar o antebraço do bebê, passando pelo tórax e pelo rostinho, tá? E aí, por último, na saída, nós temos a avaliação das manobras de resgate. Então, são aquelas manobras muito mais invasivas, né? Uma fratura de clavícula, que é utilizar um relaxante muscular para anestesia geral, para relaxamento, e manobra de Zavanelli, que é colocar de volta a cabeça do bebê para dentro para uma cesariana, né? Existem alguns casos também de sinfisiotomia, mas geralmente as pessoas já levam a mulher para cesariana. A manobra de Zavanelli é esse reposicionamento cefálico para dentro da pelve, exige anestesia porque dói muito, também uma tocólise, um relaxante muscular para a mulher não ter, né, mais contrações, e cesariana imediata, tá? Existem essas outras, como eu já disse, né, outras manobras para retirada do ombro posterior, que são as manobras internas da tração axilar, né, com esse, como se fizesse um arco com os dedos médios, tá? E também com um sling, que é aquela sondinha que eu falei para vocês. A gente faz um sling com uma sonda, tá? E a gente aplica ela nessa região aqui da axila posterior e dá uma tração, tá? Uma sonda de aspiração neonatal. Lembrando que toda quinta às 17 horas nós temos quinta da parteira. Um beijo, parteiras. Até a próxima.